Conversas Descomplicar. Doença inflamatória intestinal explicada ao doente, sem complicar. Episódio 2. Nutrição, com a doutora Raquel Oliveira. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos no segundo episódio da área da nutrição na doença inflamatória intestinal, com a doutora Raquel Oliveira, que é coordenadora da Comissão de Nutrição do Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal, como já disse no primeiro episódio, e hoje vamos continuar a nossa conversa, que está a ser extremamente interessante. Desafio-vos mesmo a ver o primeiro episódio, porque acho que já falámos de coisas muito, muito importantes para os nossos doentes. E hoje vamos começar então com algo que já tínhamos falado um pouco no primeiro episódio, que é relativamente à gestão da perda de peso, da falta de apetite. Muitos dos nossos doentes, como já falámos, fazem algumas restrições, às vezes não tão recomendadas. Como é que um doente, por outro lado, pode ganhar peso ou gerir a sua falta de apetite? Muito bem. Olá, novamente, é um prazer de novo estar aqui. Sim, isto é um problema que surge muito nos doentes em fase aguda, essencialmente. Muitas vezes, ou pelas queixas gastrointestinais, os doentes acabam por ter um aporte muito menor por causa dos receios da diarreia, dor, etc. Mas muitas vezes, de facto, também a questão do apetite é um problema. E aí, o que é que nós temos que fazer? Além de, muitas vezes, temos que fazer aquelas restrições que já falamos, se o doente tiver diarreia, numa fase aguda mais complicada, mas também podemos ter que adequar a dieta de acordo com as tolerâncias, com os gostos, com o apetite, se calhar tentar pôr alimentos mais hipercalóricos que conseguimos com menos quantidade, o doente vai buscar um aporte calórico e proteico até um bocadinho melhor. Há doentes também, portanto, quando há estenoses ou oclusões, temos muitas vezes também que adequar a textura da dieta. Muitas vezes temos de fazer dietas cremosas, dietas líquidas, que são sempre mais difíceis também por um lado, mais difíceis de tolerar e, por outro lado, também mais difíceis de dar saciedade ao doente. E aí, nós muitíssimas vezes recorremos aos suplementos nutricionais orais. Portanto, são aqueles suplementozinhos, normalmente tipo iogurte ou pudim, em que temos um aporte calórico e proteico muito interessante. São habitualmente suplementos completos, com vitaminas, minerais, calorias, proteína, etc. E aí nós podemos complementar a dieta do doente de forma a conseguir chegar ao aporte nutricional que precisamos do doente. Claro que muitas vezes há alguma dificuldade, há doentes que não gostam, temos também o problema muitas vezes da parte financeira, porque são suplementos que até agora não eram comparticipados e muitas vezes acaba por ser complicado para o doente conseguir suportar, mas são ajudas preciosas, normalmente são bem tolerados pelos doentes e dão-nos uma ajuda muito grande realmente na recuperação de peso e, acima de tudo, na melhoria do estado nutricional e para conseguirmos chegar também ao aporte nutricional que nós pretendemos para aquele doente. E fora desses suplementos, há alguns alimentos que vocês recomendem mais, assim, a nível de altos em calorias? Existe assim pois, alguns? Depende muito da fase em que o doente está e da tolerância, mas, por exemplo, alimentos como a marmelada, o mel, a compota, a geleia, são alimentos que normalmente são bem tolerados e que ajudam-nos um bocadinho a dar mais um bocadinho de aporte calórico à dieta. Muitas vezes fazer a sopa com os legumes que são tolerados, mas, por exemplo, pôr um bocadinho de carne, ou peixe, ou ovo, ou até só as claras do ovo na sopa, que é uma coisa que normalmente resulta bem e conseguimos logo aumentar o aporte proteico também. Temos agora algumas opções nos supermercados, que são aqueles iogurtes ou pudins proteicos, muitas vezes sem lactose, os doentes também toleram e são ajudas também boas ali no plano alimentar do doente. Os frutos secos seriam uma boa opção, mas muitas vezes não são tolerados nesta fase. Portanto, os frutos secos são alimentos muito saudáveis, muito calóricos, com um tipo de gordura boa, mas que muitas vezes em fases agudas não são bem tolerados. Mas depois, imaginem, uma pessoa que teve numa fase aguda e que já está bem, mas está em recuperação, pode ir reintroduzindo esses alimentos e, se tolerar, serão boas opções também. E relativamente aos suplementos de que falaste, a tolerância é muito individual. Há pessoas que gostam mais de uns sabores. Sem dúvida. E cada vez há mais um pouco de variedade. É muito difícil eles fazerem os suplementos, habitualmente. Okay. Eu estava a dizer bem tolerados porque a grande maioria são sem lactose e, portanto, a grande maioria são indicados em qualquer fase que o doente esteja. Agora, muitos doentes não gostam, muitos doentes também já vêm sem hábito dos lácteos, não é? Porque a questão de acharem que o leite faz mal e o iogurte já retiraram, por exemplo. E depois também são suplementos que normalmente bebe-se melhor fresco, ou dá até para fazer o formato gelado,
lado, nós damos assim algumas indicações aos doentes que melhora a aceitabilidade por parte do doente. Mas, por exemplo, quando é feito em ambiente hospitalar, que acontece muitas vezes, nós fazemos muitas vezes nutrição entérica parcial, em que o doente faz dieta e suplementos, seja para reforço da dieta, o que for. E muitas vezes a enfermeira traz e fica o suplemento na cabeceira da cama ali durante um período e depois aquilo, estando menos fresco, acaba por ser pior tolerado. Aliado ao facto o doente já está com menos apetite, saciedade mais precoce, etc. Às vezes são tudo fatores que levam a que o doente rejeite mais rapidamente. É muito engraçado que nós notamos que os suplementos são muito mais aceitos na infância, até porque é obrigatório, coitadinhos, não é? Têm que fazer, do que na idade adulta, que muitas vezes é uma escolha e os doentes muitas vezes rejeitam porque acham que não vão gostar, nem experimentam e às vezes é difícil. No entanto, ao longo dos anos, eu sou nutricionista já há vários anos e os suplementos têm vindo a melhorar bastante em termos de sabor, as texturas, etc. E, portanto, acho que hoje em dia temos no mercado algumas opções muitíssimo interessantes em termos de sabor. Temos com um bom aporte nutricional em termos calóricos e proteicos e que os doentes já vão aceitando muito mais. E mesmo aqueles que muitas vezes têm que fazer nutrição entérica exclusiva, em que têm que fazer algumas fases em que fazem só suplementos, temos já algumas respostas interessantes no mercado em que as pessoas já aceitam muito melhor fazer essa opção, embora seja sempre difícil. Portanto, é uma coisa sempre difícil de fazer e do doente aceitar, mas com muito bons resultados. E quando temos doentes com perdas de peso acentuadas, quando eles melhoram, também são doentes que habitualmente recuperam bem o peso, desde que sejam bem orientados em termos de plano alimentar, e os suplementos dão-nos uma ajuda gigante, nem que seja muitas vezes até um por dia, dá-nos uma ajuda muito grande nessa recuperação. Podemos, portanto, perder um pouquinho o preconceito relativamente a esse alimento. Acho que devemos mesmo perder, sim. Acho que é interessante até todos nós provarmos, porque muitas vezes também a equipa médica e tudo isso, ninguém tem bem noção dos sabores, muitas vezes, mas eu acho que temos que tentar incentivar o doente, pelo menos, a experimentar. E o que eu faço muito na consulta é, eu dou-lhes 3 ou 4 opções, portanto, o mesmo suplemento, muitas vezes há 3 ou 4 marcas no mercado, no fundo, e eu digo sempre o que eu acho mais adequado e digo sempre, se não compre muito, experimenta este, se não gostar, experimenta o outro, mas tem que dar a oportunidade para experimentar, porque vai ser muito importante para si fazer, e por isso, se eles gostarem, e é muito interessante se eles puserem no frigorífico, fica muito melhor, e até fazerem tipo, porem copinhos e fazerem tipo gelado, o suplemento não perde a qualidade nutricional, e portanto, é perfeitamente viável e mais interessante. Há também umas coisas interessantes que se usam muito até mais em doentes oncológicos porque têm mais alterações de sabor, mas pode-se também misturar em sobremesas, por exemplo. Há assim umas receitas que se pode misturar os suplementos, que acaba também por ser um formato interessante. Ótimo. E relativamente a outros suplementos, falando, portanto, das vitaminas, que papel é que temos para a vitamina B12, para o ferro, para o cálcio? Devemos utilizar em todos os doentes? Exatamente. Os doentes devem utilizar de forma espontânea e autónoma? Já são questões totalmente diferentes, não é? Até agora estamos a falar de suplementos nutricionais orais, portanto, que são como se fossem alimentos, digamos, substitutos de alimentação. Quando falamos eventualmente de carências vitamínicas e minerais, isto é uma coisa que temos nós, profissionais de saúde, estar atentos. Portanto, nós, nutricionistas, não prescrevemos análise e, portanto, normalmente é uma coisa ao cuidado da equipa médica. Portanto, a equipa médica regularmente faz um controle da vitamina B12, ácido fólico, ferro, portanto, aqueles zinco, eventualmente, aqueles minerais e vitaminas que nós sabemos que podem, de facto, a absorção está mais comprometida nestas doenças, dependendo se está em fase aguda, dependendo da zona onde tem a doença ativa, sabemos que há vitaminas e minerais em que há um comprometimento da sua absorção e, portanto, muitas vezes é necessária a suplementação nestes doentes. Eu desaconselho habitualmente as pessoas fazerem autossuplementação, porque muitas vezes não é necessário. Uma alimentação saudável, se o intestino estiver a funcionar bem, não há necessidade de estar sempre a fazer suplementação, até porque há vitaminas e minerais que pode depois também eventualmente ficar em excesso e também não é bom para o organismo, não é? As hipervitaminoses em alguns casos. Portanto, o que eu recomendo sempre é a equipa médica fala com a equipa médica, se o doente tiver essa dúvida, a equipa médica faz um controle analítico e a partir daí depois faz suplementação. Vitamina D, que praticamente todos nós temos carência de vitamina D, mas acho que tudo isso tem que ser avaliado analiticamente, em termos de análises, e se necessário fazer a suplementação. E temos de facto muitos doentes a necessitarem de ferro, vitamina B12, ácido fólico, cálcio eventualmente, e portanto, mas isso tem que ser individualizado e acho que tem que ser sempre com controle também médico. Exatamente. E relativamente aos probióticos e aos pré-bióticos? Muito bem. Gostaria só que explicasses primeiro
o que é um probiótico e o que é um pré-biótico, não é a diferença? Okay. É assim, os probióticos são micro-organismos que vão, no fundo, restabelecer ali a flora intestinal e que dão uma ajuda habitualmente para, digamos que, restabelecer a nossa flora intestinal. Tem bactérias boas, não é? E os probióticos são micro-organismos que vão então repor essas bactérias. Os pré-bióticos, digamos que são alimentos que vão fermentar e que vão ajudar a dar alimento, digamos, ali às bactérias. Relativamente às recomendações na doença inflamatória intestinal, não há assim uma recomendação validada, tirando o VSL na colite ulcerosa, que ainda assim parece-me não ter assim um grande uso em termos clínicos, mas não há um subgrupo de doentes exatamente específicos, é isso. Portanto, não há uma recomendação específica para se recomendar pré-bióticos ou probióticos aos doentes. Por isso, nesse sentido, acho que eventualmente, pontualmente pode-se fazer, mas não é uma coisa... Eu acho que, por um lado, o doente também não deve fazer por sua iniciativa, deve conversar com a equipa médica ou com a nutrição, mas também não é assim uma coisa de primeira linha. Por exemplo, indo um bocadinho novamente ao intestino irritável, quando temos um doente com síndrome de intestino irritável, em que sabemos que há ali uma desbiose muito grande daquela parte intestinal, com as diarreias e tal, temos alguns probióticos que nos dão ali uma ajuda grande no controle de sintomas. E se for um doente em remissão, que está com os tais sintomas mais funcionais, pode ser interessante experimentar e realmente tentar ver se o doente melhora com esse probiótico. Mas na doença inflamatória intestinal, essencialmente na fase ativa, não temos indicação para que seja feito de forma rotineira. Porque sai caro. Além disso, também é, e depois, além de ser caro, não tem grande interesse ou não parece ter, portanto não será por aí. Não há assim nada que seja para fazer vai de forma ser uma autónoma. mais-valia, exatamente. Penso que não. Muito bem. E relativamente a algo que pode não ser assim tão recomendado, mas gostava que nos falasse um pouco disso, relativamente ao álcool. Os nossos doentes podem beber bebidas alcoólicas, não podem, como é que é? Então, as bebidas alcoólicas e a cafeína também são desaconselhadas na fase ativa, portanto elas são pró-inflamatórios, vão piorar normalmente o quadro inflamatório, por isso em fase ativa totalmente desaconselhado. Em fase de remissão, eu diria com prudência, não é? Pronto, o café, normalmente 1 ou 2 cafés por dia, 2 cafés por dia é a dose diária recomendada, mais ou menos, para a população geral, portanto será aceitável num doente que não esteja com sintomas de diarreia, que não tenha inflamação. O álcool... Até há pouco tempo havia até uma recomendação que as mulheres podiam beber um copo de vinho por dia e os homens 2, pela Sociedade de Cardiologia. Hoje em dia já nem isso é recomendado, portanto, supostamente ninguém de nós precisa de bebidas alcoólicas, digamos, não há assim um benefício. Mas se socialmente a pessoa gostar e sentir necessidade, se estiver em remissão, eu diria com muita prudência, mas se calhar pode beber de vez em quando, se calhar não diariamente. Mas em fase ativa, essencialmente, é que devemos desaconselhar totalmente. Portanto, nessa fase proibido, nas outras... Nas outras, com moderação, com cuidado, não é uma coisa necessária, e depois ainda por cima se tivermos excesso de peso ou obesidade, pior, por causa do valor calórico. Eu costumo dizer, é uma coisa que não é necessária, portanto, que não nos vai trazer assim nenhuma mais-valia, a não ser pôr-nos bem dispostos, eventualmente. A nível social. Exatamente, e o valor calórico, e portanto com prudência, mas eu diria um doente que está em remissão, que não tem sintomas, não está com atividade da doença, também acho que não precisamos de proibir totalmente, mas acho que devemos sempre indicar que se calhar, se puder não beber todos os dias, será eventualmente melhor. Não há evidência de uma dose provavelmente segura ou que tenha um efeito benéfico. É portanto, isso, é. Benéfico não temos de todo, uma dose segura também não temos nada que nos diga e, portanto, eu diria ali gerir com prudência, sim, e nunca em excesso, não é? Então, e como mensagens finais, o que é que gostarias de dizer aos nossos doentes? Pessoalmente, gostava que sumariasse então o que é é mesmo preciso evitar na fase de atividade da doença e o que é que se pode fazer em fases de remissão. Muito bem. Então, o que é que eu gostava de dizer? Acima de tudo, eu acho que se puder, eu acho que todo doente com doença inflamatória intestinal devia ter pelo menos uma consulta de nutrição na vida. Nem que seja para uma educação, para tirar as suas dúvidas, porque eu diria que todos saem muito mais tranquilos da consulta do que ao que entraram, não é? Porque toda a gente acha que não pode comer nada, etc. E isso, de facto, não é assim. Por isso... Ponto número 1 é não fazerem dietas autoimpostas, não fazerem dietas só porque acham que não podem comer aquilo, tentarem se esclarecer é importante, mesmo com a equipa médica, mesmo as próprias equipas médicas também sensibilizarem os doentes nesse sentido. Depois,
como eu digo sempre, e já disse no episódio anterior, não há uma dieta na doença inflamatória intestinal, não há uma dieta igual para todos e habitualmente não é igual a vida toda. Depende da fase da doença, depende dos sintomas e depende também da tolerância individual do doente. Numa fase aguda, se houver diarreia, tem que fazer uma dieta mais pobre em resíduos, mais pobre em fibra, legumes verdes, casca da fruta, leguminosas, produtos integrais, lactose, tem que retirar. Café e álcool, exatamente. Não inclui aqui porque não estava na fibra, mas sim, exatamente. Numa fase de remissão, então deve reintroduzir os alimentos e só deve retirar aqueles de facto que ele não tolerar. Se numa fase de remissão continuar a haver sintomas de diarreia, dor, distensão, então aí deve procurar um nutricionista e tentar perceber se há alimentos que não tolera, mas que nem têm a ver com a atividade da doença, que têm a ver com a sua tolerância individual, com o tal intestino irritável que também pode estar aqui relacionado. Por outro lado, ter um peso saudável é muito importante, não ter um peso baixo, nem ter um peso em excesso. Tudo isso também é muito importante para o futuro da pessoa. Outra coisa que eu também acho fundamental, que também parte muito das equipas médicas, é um doente que de facto vai ter que ser submetido que já se prevê que vai ser submetido a uma cirurgia em breve, e nós em Braga tenho a sorte de termos uma proximidade grande de nutrição e equipa médica e portanto tentamos muitas vezes fazer ali uma melhoria do estado nutricional pré-cirurgia, que é uma coisa muito importante. Portanto, se o doente tiver com um estado nutricional melhor a quando da cirurgia, vai ter um prognóstico muito melhor de resposta no futuro. E que muitas vezes os doentes que vão ser operados passaram por um período mau, tiveram perdas de peso não intencionais e, portanto, estão com um estado nutricional mais debilitado, em risco nutricional ou até já desnutridos. E, portanto, aí temos que atuar. Os suplementos nutricionais orais que se compram nas farmácias, que normalmente as pessoas acham que não gostam, acho que também é dar benefício da dúvida. Eles são muitíssimo importantes em muitos casos e dão-nos ajudas preciosas, portanto eu acho que vale a pena experimentar. Se não gostar de um, experimenta o outro, tentar pedir opinião à especialidade, porque acho que são ajudas muito importantes. Não se precisa de fazer também só porque sim, sem dúvida, mas quando temos baixo peso, é que depois também há perda de massa muscular, há ali vários fatores muito importantes que têm que ser recuperados e portanto, eles dão uma ajuda grande. Não falamos hoje, mas também é muito importante a atividade física, não é? O doente fazer uma atividade física regular, de forma a ter uma manutenção da massa muscular também cuidada, de não acumular gordura a mais e, em termos de qualidade de vida, até para a saúde intestinal, acaba por ser importante também uma prática de atividade física regular. Mesmo em fases de atividade de doença? Ou podemos em fases ativas, depende um bocadinho. Eu não sou especialista na atividade física, portanto, eu costumo dizer, não sou eu que sei, quem sabe mais sobre isso, mas depende de como é que o doente está, não é? Se for realmente, assim, se o doente estiver numa fase ativa com diarreias, provavelmente não vai fazer ginásio, etc. Claro, mas se quer sentir bem para fazer uma caminhada, acho que pode fazer mediante a sua tolerância, não é? Depende um bocadinho aí do estado. E mesmo quando estão em recuperação, imagina um doente que teve uma fase ativa, ou que foi operado, ou o que for, tendo ordem médica para começar a atividade física, se calhar pode começar com algum reforço muscular a nível de braços e pernas, não tanto na zona abdominal, numa fase inicial, mas a recuperação da massa muscular nesses casos é muitíssimo importante também, por isso temos que estar atentos também a isso. Mais um ponto muito, muito importante. Exatamente. Então, tenho a agradecer à doutora Raquel por todos estes ensinamentos que foram incríveis. Pronto, espero que tenham gostado. É um prazer. Muito obrigada, muito obrigada. E ficamos assim com as informações sobre a nutrição na doença inflamatória intestinal. Muito obrigada e não percam os próximos episódios. Conversas Descomplicar. Doença inflamatória intestinal explicada ao doente sem complicar. Fique atento.